250 Nm de torque, isso o MSI não tem. Mas se quiser saber um pouquinho mais sobre as diferenças entre o TSI e o MSI, assiste esse conteúdo até o final, que ele demonstrar a diferença de um veículo para o outro para ajudar a sua escolha. O que o TSI tem que o MSI não tem? Potência. Isso mesmo. O MSI ele não tem um acessório que o TSI possui. Você sabe dizer qual que é? Bom, o TSI ele é um veículo turbo com injeção direta. E o MSI ele é somente um veículo aspirado. Não que ele seja inferior, mas são propostas de utilização diferente. Ou seja, o TSI, por ele estar equipado com uma turbina, conseguimos ter uma cilindrada menor para conseguir render potências maiores. É isso mesmo, é o famoso downsize. Já o MSI, ele possui um motor um pouquinho maior em volume interno, ou seja, ele é um motor que tem uma capacidade volumétrica de admissão maior do que o TSI que nós estamos falando, ok? Carros da mesma proporção de carroceria, tá? E de utilização diária. Só que o MSI ele é aspirado, ou seja, ele não tem um turbo ou um compressor para poder contribuir com a admissão de ar do seu motor. Ou seja, ele tem uma aspiração natural. Depende que os pistões desçam gerando vácuo para poder fazer a sucção do ar da atmosfera, que é o momento da admissão dos 4 tempos do motor. Um detalhe também é que MSI significa o quê? Múltiplos pontos de injeção de combustível. Já o TSI, o que significa? Injeção estratificada turbo, ou seja, o eletroinjetor do veículo TSI, ele consegue ali pulverizar o combustível 1, 2, 3 vezes, de acordo com a subida do pistão, para que tenha uma mistura mais homogênea e uma combustão mais próximo do perfeito. Ou seja, o eletroinjetor do veículo TSI, ele fica localizado em posições diferentes. O eletroinjetor do veículo TSI fica localizado diretamente ao cabeçote do veículo. Isso já proporciona uma maior autonomia do veículo. Por quê? Eu consigo fazer a permanência do eletroinjetor ficar menos tempo aberto para poder utilizar a quantidade de combustível ideal de funcionamento. Ou seja, por ele estar localizado no próprio cabeçote do veículo, o caminho a ser percorrido pelo combustível é menor. Ou seja, o motor tem um pouco mais de rendimento, né, sobre o combustível que foi abastecido. A autonomia dele tem de ser maior, pois a quantidade de combustível a ser utilizada foi um pouco menor do que um veículo em injeção indireta. Por quê? O veículo que possui uma linha de combustível indireta quer dizer que os eletroinjetores estão localizados no coletor de admissão. Ou seja, do coletor de admissão até a câmara de combustão tem um caminho a ser percorrido. É um caminho muito mais longo do que um veículo em injeção direta. Ou seja, o tempo necessário de permanência do eletroinjetor ficar aberto vai ter que ser maior. É o que chamamos de tempo de injeção de combustível. Então, para que o veículo MSI consiga chegar a uma quantidade de combustível ideal para gerar uma combustão no veículo, é um tempo de injeção um pouco mais elevado em comparação a um veículo TSI, certo? Pois a localização do seu eletroinjetor está mais distante da câmara de combustão, enquanto o eletroinjetor do veículo TSI está dentro da câmara de combustão. Então o espaço percorrido pelo combustível será muito melhor, tá ok? Um outro detalhe interessante é que o veículo MSI, por ele ser aspiração natural, a tomada de vácuo do servofreio é diretamente no coletor. Já o veículo TSI, por ele conter turbo compressor na sua motorização, ele depende de quê? De uma bomba de vácuo em seu motor para gerar vácuo suficiente para que o servofreio consiga funcionar e te proporcionar um freio suave. Então, as diferenças também de tomada de vácuo do sistema de freio não são iguais, certo? O MSI tem a tomada de vácuo diretamente ao coletor e o TSI tem uma tomada de vácuo dependendo de uma bomba de vácuo para gerar vácuo para o próprio servofreio, para que o veículo tenha um pedal de freio suave. Um outro detalhe bem interessante é o sistema de arrefecimento, por exemplo. Os veículos TSI da linha Volkswagen aqui, como por exemplo, eles têm 2 radiadores muitas vezes, um radiador principal e um radiador auxiliar. É isso mesmo, o radiador auxiliar ele é bem menor em comparação ao radiador principal.
Mas para que existe o radiador auxiliar nos veículos TSI e Volkswagen, por exemplo? O radiador auxiliar vai estar contribuindo com a troca térmica do water cooler, ou seja, coisa que o MSI não tem. O MSI não tem water cooler, pois o MSI não tem turbo compressor, então não houve necessidade de estar utilizando um water cooler ou um intercooler, um componente a menos para você fazer manutenção também, certo? Ainda no sistema de arrefecimento, temos outro diferencial, é que o TSI possui duas válvulas termostáticas, enquanto o MSI possui apenas uma válvula termostática. Por que dessas diferenças? O motor TSI Volkswagen, por exemplo, por serem motores mais compactos e necessitam ter um rendimento térmico melhor, por trabalhar com baixa cilindrada, mas com uma potência elevada, houve necessidade de utilizar um controle térmico mais eficiente. E para que isso ocorra, foi necessário utilizar pelo menos duas válvulas termostáticas, ou seja, o motor TSI Turbo, ele necessita de uma válvula termostática para controlar a temperatura do cabeçote e uma outra válvula termostática para controlar a temperatura do bloco. E mesmo contendo duas válvulas termostáticas, ambas abrem com temperaturas diferentes. Ou seja, qual dessas duas válvulas irá abrir primeiro? Sempre tem essa pergunta de questionamento dos entusiastas. Bom, a válvula que irá abrir primeiro para ocorrer a troca térmica do líquido de arrefecimento será a válvula do cabeçote. A válvula termostática do cabeçote necessita trabalhar ali com uma temperatura de arrefecimento mais baixa, para evitar que a junta do cabeçote venha a queimar, por exemplo, ou ela venha a sofrer danos com excesso de temperatura. Já a válvula termostática que controla a temperatura do bloco, ela abre um pouco depois, pois se a gente conseguir manter o bloco do motor um pouco mais aquecido na sua parte interna do seu cilindro, onde vai ocorrer a combustão, eu conseguirei ter um melhor aproveitamento térmico e com isso um melhor aproveitamento mecânico também do veículo. Mas um detalhe muito importante ainda no sistema de combustível do veículo, que o veículo injeção direta necessita trabalhar com uma pressão de combustível muito mais elevada do que um veículo injeção eletrônica indireta. Ou seja, o veículo com injeção eletrônica direta necessita trabalhar com uma pressão altíssima pelo seguinte motivo. Como o eletroinjetor está dentro da câmara de combustão do veículo, necessita de uma pressão mais elevada para que consiga vencer a resistência do bico e utilizar a menor parcela possível de combustível para ser queimado. E um detalhe importante, o TSI possui duas bombas de combustível. Uma bomba de combustível dentro do tanque, onde ela vai enviar o combustível para a bomba de alta pressão que fica no motor. É isso mesmo. Ou seja, enquanto temos uma bomba elétrica enviando uma pressão variável de até 5 bar de pressão, quando o combustível chega aqui na bomba mecânica do motor, essa pressão pode chegar até 1.200 bar facilmente. Ou seja, a pressão é altíssima e até temos modificações na linha de combustível, pois o veículo MSI, a tubulação de combustível é de material típico de borracha. Já no veículo TSI, já podemos encontrar os dois tipos de tubulação. Do tanque até o motor, mangueiras de borracha. Chegando no motor, até a bomba de alta, ainda mangueiras de borracha. Da bomba de alta para os eletroinjetores, aí onde acontece a mudança. É onde nós temos tubulações de aço. Por isso que o veículo TSI, por exemplo, ele tem um barulhinho característico, principalmente quando liga o veículo, onde você escuta uma batidinha fina de metal. Essa batidinha fina é a pressão de combustível que está altíssima dentro de uma linha de combustível de metal, gerando ali uma ressonância, sem querer dizer que também existe um certo ruído que faz na hastegate da turbina. Mas isso é um barulho diferente do que eu falei agora há pouco, tá? Um detalhe importante, a turbina deste veículo TSI é um pouquinho escondida, não é de tão fácil acesso, mas é fácil visualização, ok? Trabalha com uma turbina pequena para poder proporcionar torque em baixa rotação e médias rotações também, ou seja, é um veículo que acelera muito rápido, ele te entrega torque e potência muito rapidamente, sem afetar a economia do veículo, a autonomia. Mas quando nós falamos de autonomia, temos que levar em consideração a forma de uso do veículo. Se você usa o veículo de uma forma severa, consequentemente vai ter ali uma autonomia reduzida pela condição de uso do carro. Agora, se você respeita
as velocidades da via, velocidade de cruzeiro, sim, ele vai te entregar próximo à autonomia do que está indicando no manual do proprietário, certo? Itens que o TSI tem que o MSI não tem, por exemplo, bomba de vácuo para auxiliar o servo-freio para poder facilitar a frenagem do condutor. É isso mesmo, por ser um veículo turbo, ele possui uma bomba de vácuo para poder proporcionar um melhor conforto e dirigibilidade do veículo. Todo veículo possui bomba de vácuo para o servo-freio? Não. Especificamente veículos turbo, pois quando o veículo turbo está em funcionamento e em aceleração, a pressão positiva da turbina preenche o espaço do coletor de admissão, removendo todo o vácuo que ali tinha. E, para isso, temos como auxílio a bomba de vácuo para te proporcionar maior segurança. Mas o que mais tem o TSI que o MSI não tem? Bomba de alta pressão. Então, o veículo TSI ele possui duas bombas de combustível, como eu falei anteriormente, uma bomba de baixa pressão e uma bomba de alta. Como a gente pode observar, a bomba de alta pressão fica aqui, fácil acesso, por uma tubulação metálica indo diretamente ao comorreio do veículo e aos eletroinjetores. E o último componente que ambos têm é o sensor EBS, que é o sensor de carga de bateria, ou seja, ele monitora e informa ao gerenciamento eletrônico do motor quais as condições de nível de carga do veículo. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho para que novos conteúdos como este você fique por dentro.